Olá, boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live Criança e Consumo. Hoje a gente tem um convidado especial, ele já está aqui, então não vou nem enrolar muito, já vou chamar ele. Pra gente já começar essa conversa hoje, que vai ser sobre sociedade e consumismo infantil, com Humberto Baltar, que é o fundador e idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes. Tudo bom, Humberto? Tudo bem? É um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer Quero é nosso. agradecer essa oportunidade. É muito bom poder alcançar novas pessoas e poder trocar sobre esse tema tão importante que afeta muitas famílias, não é? Aqui no Brasil e que, infelizmente, a gente não tem qualquer tipo de orientação sobre essa pauta, né? Então, eu sou muito grato a esse canal por estar possibilitando essa discussão e estar ajudando tantas famílias, especialmente no nosso caso, famílias pretas que são menos ainda alcançadas. Então, eu agradeço ao portal Criança e Consumo por essa possibilidade e oportunidade. Muito obrigada. Imagina, um prazer é nosso, uma alegria muito grande. Muito respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem no coletivo. Você vai poder ter a oportunidade de explicar um pouco mais aqui para o pessoal que está entrando. Então, acho que a Sim, gente já com pode certeza. começar. A gente já pode começar pela pergunta introdutória mesmo, né? Conta pra gente um pouquinho, Humberto. Se apresenta, fala um pouco sobre você, a sua família e como que surgiu a ideia e iniciou o coletivo. Sim, sim. Meu nome é Humberto Baltar. Eu sou do Rio de Janeiro, professor de inglês, trabalho na iniciativa privada e na iniciativa pública. E no ano passado, né, eu fiquei sabendo que seria pai, no ano retrasado, aliás, né, que o Apolo já tem mais de um ano. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente faz para criar, né, uma criança preta aqui no Brasil, na realidade racista do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, onde tem tantos casos o tempo todo de racismo. Aí eu perguntei nas redes sociais se alguém conhecia um pai preto presente e pedi para eu apresentar esse pai. E aí dessa pergunta surgiram diversos pais interessados em conversar sobre paternidade e um deles sugeriu, poxa, vamos fazer um grupo no WhatsApp. E começou assim, como um grupo para trocar entre pais. E, de repente, a coisa foi tomando uma outra proporção e passamos a falar sobre masculinidade, sobre afeto, paternidades. As mães se interessaram pelo movimento também e a coisa cresceu ainda mais com a participação delas, com um grupo paralelo de pais e mães pretos discutindo entre si como criar crianças pretas, como orientar em diversas áreas, incluindo o consumo, que é o que a gente vai tratar. E as mães tiveram uma ideia de fazer um grupo também, onde elas pudessem trocar experiências, né? O Mães Pretas Presentes, onde elas falam das questões do universo feminino, questões como pensão alimentícia, que é um tema que está o tempo todo pipocando lá, os direitos, como acessar direitos. Então, elas têm assistência jurídica, orientação psicológica, às vezes até mesmo assistência social, que é organizado entre elas. E as pessoas brancas também, que não são negras, mas têm filhos negros, que podem ser ou adotivos ou enteados, se interessaram também e quiseram se aproximar da nossa rede de apoio. Então, nós criamos um outro grupo, que é o Pais e Mães de Pretas, né, presentes, onde essas pessoas estão sempre discutindo empoderamento infantil, histórias infantis com protagonismo negro, lendas africanas para apresentar para os seus filhos. Então, a gente troca essas informações porque, infelizmente, na nossa sociedade, apesar do Brasil ter mais da metade da população que se declara negra, a gente não tem acesso a essas informações sobre a cultura negra, sobre a ancestralidade africana. Então, é preciso que a gente se reúna em grupos onde são trocadas essas informações, porque eu percebo que, mesmo a nível de mercado, a gente ainda é muito pouco representado. O que você encontra são muitas coisas, eu diria, estereotipadas, né, digamos assim. Eu lembro que a gente quis fazer o aniversário do meu filho de um ano, foi dia 15 de março, a gente queria fazer uma festa com tema África. E foi impressionante como a gente só encontrava aquela coisa bem tribal mesmo, personagens com cara de tribo,
ou algum cara das cavernas, só coisas que remetessem a essa coisa do batuque, como se a África se resumisse a isso. Então, nós mesmos acabamos criando o nosso tema, procuramos estampas aqui que remetessem a florestas, uma coisa natural, fizemos uma ornamentação toda pautada também em temas naturais, escolhemos o Pantera Negra como personagem e a gente foi explorando isso e no final ficou uma festa linda, ficou uma coisa bem com a nossa cara, meio afrofuturista, uma cara assim bem diferente, mas foi o que nós conseguimos fazer com um tom de originalidade, já que o mercado ainda vê a África de uma maneira tão pobre. Então o nosso coletivo é isso, né? É um grupo, uma rede de apoio de pais de crianças pretas, pais e mães, né? O nome é Pais Pretos porque a nossa língua, infelizmente, ela traz um ranço ainda do machismo, né, do patriarcado. Então, quando você fala pais, fica aquela dúvida, é só para homem? Mas não, as mães são muitíssimo bem-vindas. Inclusive, elas são quem de verdade toca o nosso coletivo, né? Eu estava percebendo pelas estatísticas do Instagram, do Facebook, eu vi que 67% do nosso tráfego de informações é conduzido pelas mulheres, ou seja, elas estão o tempo todo dando dicas de pautas, dando dicas de propostas para a gente conversar. Então, é muito importante essa participação entre nós, porque são as mulheres responsáveis pela abertura que os homens estão se propondo também a falar de sentimento, de afeto. Muitas vezes é a companheira que leva o seu esposo, o seu namorado, o seu noivo para o nosso coletivo. E aí não tem jeito, né? Já foi intimado, tem que entrar. Aí o cara chega meio tímido e tal, mas aí 2 semanas depois já está chorando lá com a gente, se abrindo, falando dos dilemas, dos traumas, das incertezas. E é muito lindo ver homens se abrindo essa possibilidade de falar do que sentem, de falar do que lhes afeta, lhes deixa inseguro, falar dos seus medos. Eu nunca imaginei que eu poderia, a partir de uma coisa tão simplória, né, que é um grupo de WhatsApp, chegar a algo tão impactante, né? O impacto hoje é tremendo. Tem diversas pessoas de países falantes de língua portuguesa no continente africano que fazem parte do nosso coletivo. Temos pessoas de Angola, de Cabo Verde, Moçambique, e é incrível essa troca. Eu realmente não imaginei que fosse ter essa projeção e, mais importante, essa adesão dos pais e das mães que hoje fortalecem cada vez mais o nosso coletivo. Então é uma alegria imensa para mim. E demais. E uma coisa que me chamou muita atenção no nome do coletivo e nessa história que você conta de quando você descobriu que ia ser pai, você procurou um pai preto presente, né? E eu achei curiosa a palavra presente. Você pode comentar um pouquinho para mim por que essa escolha dessa palavra? Perfeito. Por que presente, né? O presente, ele vai além de estar presente na vida do filho, mas estar presente também no sentido de disponível. Porque eu lembro que em 2016 aconteceu uma coisa muito chata, né? Uma conhecida minha me procurou no WhatsApp, acho que era 1h30 da manhã, falando que estava pensando em se suicidar, em se matar. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço aqui agora? E aí eu fiquei sem saber, aí compartilhei isso com a minha noiva e ela falou, não, eu vou lá, eu ajudo, vou chamar o grupo da minha igreja, a gente vai lá conversar com ela. E ela juntou um grupo de pessoas, foram até a casa dessa menina num bairro distante, numa outra cidade, e lá conversaram com ela falou sobre tudo que ela estava passando, e aí ela recebeu um verdadeiro acolhimento. E a partir dali ela foi acompanhada, se sentiu melhor, foi se reerguendo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, poxa, como seria legal se todo mundo tivesse alguém presente num momento difícil. Mas aí o nosso relacionamento, ele foi dando uma aprofundada, e a gente já quis casar e construir família. E aí esse tema ficou meio que em off. Mas eu sempre pensei em como seria importante estar disponível para quem precisasse. E aí quando surgiu a coisa da paternidade, aí voltou com tudo essa ideia, assim, poxa, eu sempre quis ter essa possibilidade de estar presente para quem precisasse de mim, mas como a minha vida é muito enrolada, eu tenho uma empresa, eu tenho um emprego com várias turmas, tenho o meu casamento, meu filho, eu pensei, poxa, eu preciso dividir essa responsabilidade. E aí, para minha surpresa, no coletivo as pessoas entenderam a visão, entenderam que a ideia era a gente estar disponível para as outras pessoas também. E hoje a gente vê isso, a gente recebe áudios, às vezes, nos horários mais diversos, pessoas com alguma angústia, algum problema, que vão desde coisas simples a coisas mais complexas,
Por exemplo, quando o Apolo tinha 2 meses, ele chorava sem parar, eu ficava desesperado. Meu Deus, como é que eu faço para esse menino dormir, tranquilizar? E aí eu perguntei lá, gente, alguém sabe alguma dica para acalmar bebê? Eu não tenho ideia do que eu faço. E aí um irmão nosso que está lá, o Lucas, ele falou, poxa, tem listas de vídeo no YouTube que são específicas para bebês. Né? Então você procura lá, acalmar bebê, dormir bebê, que você vai encontrar. E aí eu procurei e encontrei uma melodia que o Apolo simplesmente adorou. Assim, eu tocava essa musiquinha, ele já ficava tranquilo. Em pouco tempo ele já estava dormindo. Então uma dica simples de fazer um bebê dormir, até coisas mais complexas. Já teve um pai muito triste no nosso coletivo porque eles perderam um bebê. E ele reparou que as pessoas só vinham consolar a mãe, trazer uma palavra mãe, um abraço, uma palavra de apoio, e ele nada. E aí ele estava falando sobre como as pessoas realmente não enxergam a afetividade e as emoções do homem preto. E lá ele se abriu, ele chorou, lá ele teve a oportunidade de botar para fora o sofrimento de ter perdido o bebê. E aqui fora não dava porque as pessoas simplesmente entendiam que ele é homem, ele, pô, tá tranquilo. Então não enxergavam isso nele. Então foi uma dupla busca, né? Presença no sentido de estar disponível e presença, sim, de curtir o filho, de gostar, de estar junto, de ter rituais mesmo, né? A gente tem muitos pais no nosso coletivo que têm os rituais com seus filhos. Eu, por exemplo, escolhi o momento do banho, né? Eu gosto muito de dar o banho do Apolo, que eu leio aquelas historinhas, aqueles livrinhos que tem de banho, que são feitos de um material que não... É tipo uma borracha, assim. Aí, quando eu começo a ler historinha, o Apolo já começa a rir, adora. Então, coisas que eu vejo que às vezes eram até brigas em muitos casais, que são aquelas obrigações diárias, de dar o banho, trocar a fralda, o banho de sol, a brincadeira da tarde, a hora da soneca, tudo isso pode ser transformado em rituais de relacionamento, em que você aprofunda ainda mais a intimidade com seu filho. Então, isso é o que eu fiz e eu percebo, fiz e faço, né? E eu percebo que dá muito certo. O Apolo gosta de dar banho, eu gosto de dar o banho nele, porque eu percebo que é um momento de estreitamento de laços entre nós. O momento do banho de sol também, eu passei a fazer até lives rapidinhas na hora do banho de sol dele de manhã, que aí quem tiver online a gente troca uma ideia, bate um papo, e é uma coisa super saudável. Então, eu percebi que através da presença, muita coisa pode ser construída. Então, tem princípios que a gente não percebe, né, mas fazem uma diferença enorme, né? Essa coisa de você realmente estar presente naquele momento. A gente está com uma cultura que puxa a gente muito para o smartphone, para a rede social, e a gente acaba estando de corpo presente, mas a cabeça mesmo está lá longe. Então, o que eu vejo de pessoas que estão do lado do filho, mas o foco está 100% no celular. Casais, antes da pandemia, a gente ia muito no restaurante, a gente via casais em que estava cada um ali na sua telinha e zero diálogo entre os dois na mesa. Então, isso é muito triste, muito problemático e é uma perda de oportunidades incríveis de troca rica entre casais, entre pai e filho, mãe e filha e na família de um modo geral. Então, esse é um exemplo de pauta que a gente discute muito, a gente aborda muito no nosso coletivo, porque a gente busca olhar de uma forma mais, eu diria, ancestral as nossas relações. E essa ancestralidade passa totalmente pela cultura africana. Eu falei da historinha por isso, porque a oralidade é um traço da cultura africana que a gente busca resgatar. A contação de histórias é algo importantíssimo, porque é criado um vínculo entre pai e filho nesse momento. E buscando pessoas que conhecem mais histórias, mais pautas, a gente vai se aprofundando, se enriquecendo cada vez mais. E é isso que eu não tinha ideia que ia acontecer quando o coletivo começou. Eu não teria ideia que o que eu mais faria nesse coletivo é aprender. Né? Eu não sou dono de nada, eu não sou gestor de nada, eu estou ali sempre como um aprendiz. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Assim, é incrível fazer parte de uma rede de apoio. Eu nunca imaginei que pais pudessem ser um esteio para outros pais nesse momento, porque a nossa cultura diz que o sentir, que a emoção é tudo do universo feminino e o homem é só para coisas práticas, resolver problema, trocar uma lâmpada, trocar o step de um carro, e não é assim. O homem sente também, o homem chora, o homem coloca para fora suas angústias, e é muito importante fazer parte disso, principalmente entre homens negros,
já que a gente vive numa cultura que nega a humanidade do homem negro, colocando a gente vinculado sempre na mídia à criminalidade, ao abandono, à violência. Então, fazer uma contranarrativa e ser parte dessa contranarrativa é um privilégio enorme. Por isso eu fico tão feliz quando eu vejo alguém como você que possibilita que a gente dê voz e visibilidade ao nosso projeto, que é algo tão bacana. Imagina. Muito bom te ouvir, Humberto. Agora, entrando um pouco mais aqui no nosso tema do consumismo. Perfeito. O Paulo tem um pouco mais de um aninho, né? Então, ele não é um bebê, o seu filho. Mas você, na sua família, já vivenciou alguma experiência relacionada à influência do consumismo? Ou no coletivo tem alguma história que já aconteceu? O que você já vivenciou como pai dessa questão do consumismo? Diversas coisas o tempo todo, e assim, e a gente vê muita coisa, e isso me preocupa demais, porque eu percebo que não existe uma ótica que veja o bem-estar da família. Eu acho que a preocupação é o tempo todo o consumo por si só, né, por parte das marcas, dos mercados. Não se vê que tem ali uma família, e no caso específico da família preta, ainda é mais sério, porque você tem uma questão social muito presente, socioeconômica, até que é histórica, que o poder aquisitivo geralmente é menor, embora você tenha muito dinheiro circulando entre negros, de um modo geral, você tem um poder aquisitivo menor, e as pessoas simplesmente não olham isso. Eu percebo que, por exemplo, agora, tem uma versão da Barbie que foi feita, que é toda ela com bonecas negras, mas aí eles fazem um apelo que você fala, caramba, é idêntica a Barbie, eu quero uma igual. Aí quando você vai ver, o valor assim, é astronômico. O pessoal estava discutindo até sobre isso, que é R$ 150 a boneca. Então, para o público negro, para a realidade preta, uma boneca de R$ 150 é algo muito fora da nossa realidade. E o mais interessante é que nas lojas também tem eu diria até uma malícia nisso, né? Que eles colocam naquela estante bem posicionado, que a criança chega e já dá de cara com aquilo, e aí pede para o pai com aqueles olhinhos brilhando, e o pai às vezes sem condição, ou a mãe, enfim, já vai para o crediário, vai para o crédito. E eu percebo que devia ser um esforço conjunto. Eu sei que todo mundo precisa do seu dinheiro, todo mundo tem as suas necessidades, mas eu acho que devia se pensar esse fazer econômico de uma forma mais ética, eu diria. Porque eu vejo que os pais, eles colocam muito isso. A forma como é feito não é ética. Eles colocam crianças, às vezes, nas propagandas, e a criança diz que tem, que gosta. E agora, então, com o YouTube, que o YouTube, nesse ponto, ele é terrível, porque tem aquela coisa do livre mercado. Então, o que acontece? Grandes marcas pagam YouTubers de 9, 8 anos para se filmar naquela alegria de abrir o pacote e mostrar, nossa, olha só, a minha boneca, não sei o quê. É a criança vendo aquilo. Aquilo deixa a criança louca querendo passar pela mesma experiência. E aí os pais têm que se virar nos 30 para dar aquele brinquedo àquela criança. Sabe, eu acho que... Olha lá, e colocaram uma coisa bem interessante aqui, que Barbies, mesmo sendo negra, reproduzem padrões gordofóbicos. Ainda tem isso. Não existe uma representatividade. Eu ia chegar nessa pauta, mas já que a nossa irmã aqui já adiantou, essa pauta também é importantíssima da representatividade, porque as pessoas não são contempladas na sua totalidade. E isso é muito sério. Até mesmo entre negros, né? Você tem diversos tons de pele negra, e a gente vê que existe um tom de pele que é mais privilegiado, digamos assim, na variedade dos brinquedos. Então, nem isso mesmo se leva em consideração. Então, é muito importante que existam órgãos que levem essa pauta para a discussão. Eu realmente fiquei muito feliz quando eu tomei conhecimento do trabalho de vocês, porque eu percebo que os pais não têm orientação nenhuma sobre isso. Eles não sabem, por exemplo, que não é legal você usar crianças ali protagonizando uma propaganda para crianças, né? Ou seja, você já transforma ali em clientes, né? Você torna a coisa precoce, né? Você bota a criança já naquela loucura para ter uma coisa. E o pior, dá a ideia de que a criança vai ser mais feliz, mais realizada, mais
plena se tiver aquele determinado produto, aquele brinquedo, ou seja lá o que for. E isso dá um sentimento de invalidez para quem não tem, que é assim algo quase que de indigência, especialmente na escola, porque a escola é muito cruel, né? Na escola, quem tem exibe para o outro, eu tenho, você não tem, e a pessoa se sente. Voltou? Voltou. Gente, acho que Deu uma. voltei, Mas eu acho travei, que travei com uma cara. vamos ver. Só travou geral aqui a minha imagem. Não sei se a minha imagem já voltou. Para mim tá travada ainda. Ah, sim, congelou sua imagem, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Que estranho. Deixa eu ver aqui se eu consigo resolver. Falou aqui que voltou. Ai, gente. Faz parte. Travou, né? É, eu só não sei quem travou. Lica, quem travou? Eu ou ela? Ah, disseram que você tá sem imagem. Colocou a Maíra tá sem imagem, mas dá para ouvir. Bom, faz parte. Acho que daqui a pouco volta. É, a verdade. O importante é que a gente está Gente, conseguindo se comunicar. se ficar esquisito demais, a gente recomeça. Vocês falem aqui nos comentários, tá? Sim, sim. Deu alguma instabilidade. É, disseram que tá tudo ok, menos a sua imagem, né? Mas a gente está conseguindo trocar perfeitamente. Pena que... Bom, mas acho que seguir aqui faz parte do jogo. A gente... Você falou várias coisas importantes, Humberto, sobre publicidade. Deixa eu ver se eu consigo resolver agora. Foi. Voltei? Bom, estranho. Mas vocês estão me ouvindo, né? Continuam ouvindo. Sim, sim, estamos ouvindo bem. Então, vou continuar. Você mencionou muito importante na fala, Humberto, especialmente a questão da publicidade infantil já ser, né, uma prática. Hoje muitas pessoas ainda não sabem. E apesar de faltar ainda fiscalização, né, suficiente e não, né, para as empresas que fazem essa. Mas é engraçado, você mencionou na sua fala naturalmente várias estratégias de publicidade infantil. Então, o posicionamento dos produtos nas lojas, né, a altura que eles ficam para a criança estar na altura da criança, para a criança chamar atenção. E a questão da representatividade, né, que você falou também, era uma questão das consequências da publicidade infantil, justamente o reforço a estereótipos de gênero e raciais. Se a gente for prestar atenção, apesar de proibida, ela acontece, né? Então, quando é um produto voltado para o menino, é uma publicidade mais agressiva, mais um ritmo, né? Mais assim que leva mais. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, que ela também falou exatamente isso, né? Que no caso das famílias pretas, além da questão do consumo inalcançável, a falta de representatividade da realidade preta também é uma questão, né, na publicidade, essa falta de representatividade, né? E aí eu coloco, além da falta de representatividade, é um reforço ao estereótipo mesmo, né? Do que é o ideal de beleza, o que é o comportamento aceito para um menino, o que é um comportamento aceito para uma menina, que leva a gente até a questões de cores e produtos que devem ou não ser consumidos. Você como pai, como você enxerga isso? E no coletivo também, se vocês... Emendando uma outra pergunta que surgiu antes, que é a questão da masculinidade tóxica, né? Se vocês
vocês no coletivo falam sobre isso e se esse é um tema. Sim, sim. Isso é muito bom que seja levantado. As pessoas falam muito no coletivo que você não tem, por exemplo, um joguinho de cozinha, um joguinho de panela para meninos, né? Você não tem brincadeiras que remetam ao preparo de alimentos, ou você não tem bonecos de bebê, por exemplo, para meninos, né? O bebê é para menina, a panelinha é para menina, o fogão é para menina, o carro é para o menino, né? Você separa o que é para um gênero e o que é para o outro. Então, como é que pode você depois reclamar que o menino não gosta de lavar louça, não gosta de cozinhar, não gosta de arrumar a casa, se desde pequeno ele não foi apresentado para nenhum modelo que sugerisse que essas atividades fossem cabíveis também para os meninos. Então, é uma coisa que não faz sentido, né? Então, a gente acaba preparando as crianças, moldando as crianças através dessa cultura a um modelo em que elas realmente não queiram participar de diversas atividades, justamente porque a gente reforça o gênero, dando brinquedos específicos para um gênero ou para o outro. Então, os pais estavam falando sobre isso, que eles compram, sim, bonequinho de bebê para o filho brincar de ser pai. Eles brincam com o filho em que eles são filhos dos filhos, para que os filhos sejam pai deles na brincadeira, porque senão eles não têm essa experiência paterna. E a paternidade, ela não exige que você tenha um filho. Você pode simular a paternidade e você pode vivenciar a paternidade de diversas formas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com um pai trans no nosso coletivo e foi incrível, porque esse pai trans, ele exercia sua paternidade com o filho da sua companheira. Ou seja, a companheira dele tinha um filho, ele era um homem trans e exercia paternância com essa criança. Então, você não precisa necessariamente dar à luz, gerar um bebê para viver essa experiência. Então, esse raciocínio, no meu ponto de vista, se aplica também a crianças. Você pode dar um brinquedo de um bebê para uma criança e já ensinar ela o cuidado, como é que troca a fraldinha, como é que dá o banho do bebê. Então, uma criança já pode crescer com essa afetividade, né? Com esse afeto mais aflorado, ao contrário do que a cultura o tempo todo propaga, que você tem que dar espada para o menino, tem que dar a pistola para o menino. Não, pode dar um bebezinho também para o menino, pode dar uma panelinha para o menino, um fogãozinho para o menino, para ele brincar de cozinhar também. Eu acho que esses papéis reforçados de gênero, eles são o começo disso que vai desencadear nessa masculinidade tóxica, né? Que se fala tanto, porque fica parecendo, né, quando você fala, você no sentido geral, e masculinidade tóxica, que é um problema do homem, ou seja, é algo tóxico do próprio homem, o que leva a concluir que o homem é tóxico. Como a gente vê até umas campanhas hoje dizendo que o homem cis, hétero, branco é o problema. Não sei se é por aí a questão. Eu acho que tem toda uma criação em torno disso, tem toda uma gestão mesmo que leva a esse quadro. Eu lembro que, desde pequeno, as pessoas perguntavam para mim, já na época da escola, quantas namoradinhas eu tinha, no plural. Então, a conclusão óbvia que eu vou tirar é que eu tenho que ter mais de uma namorada. Então, por que quando eu estou mais velho, que eu tenho 3, 4, 5 namoradas, vão reclamar comigo? Dizer que eu sou galinha, safado? Não, disseram que era para ter namoradas. Então, a gente tem que repensar o nosso modelo de educação, os exemplos que estamos dando para os nossos filhos, e isso passa pelos produtos também. Mas os produtos, eles não obrigam a gente, né, a só dar determinada coisa para um gênero ou para o outro. Então, aí que entra os pais, né? A família tem um papel fundamental em desconstruir esses padrões que são dados para a gente, né? Eu não sou obrigado a dar um carrinho para o meu filho e uma boneca para minha filha. Eu não sou obrigado a dar o jogo de panelinha para a filha e o carrinho, né, ou a pistola para o menino. Até porque a pistola e a espada, elas já estimulam uma ideia de violência extremamente precoce. Eu acho que, sinceramente, não tem por que uma criança de 4 anos já ter uma espada em que ela quer bater em todo mundo, ou uma pistola em que ela quer dar tiro no coleguinha. Eu acho que isso não leva a algo produtivo no futuro. Eu acho que isso vai gerar
uma pessoa já potencialmente violenta, e é extremamente necessário isso. A gente está aqui com um irmão nosso, o Rei Moura. Ele é incrível porque ele tem um canal de brincadeiras com os filhos e ele discute muito isso, a possibilidade da gente explorar esse universo da brincadeira, dando outras opções para os nossos filhos, para que eles se vejam também como pais, como companheiros, como afetivos, afetuosos, pessoas capazes de se afetarem pelo outro. E eu acho isso muito bonito, porque desconstrói o papel de gênero. Perguntaram quantas pessoas hoje participam no coletivo. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque só no grupo de mães, pelo menos na rede de apoio, são mais de 200 mães já. Entre pais, eu não tenho certeza, mas pais ativos mesmo, né? Pelo menos no grupo nosso de discussão, deve ter uns 150. Mas aí, se for em números que acompanham nas redes sociais, aí a contagem explode, né? Porque no Facebook são 30 mil, no grupo do Facebook são quase 8 mil pessoas. No Instagram, a gente tem 26 mil pessoas acompanhando a gente. Então, não dá para mensurar quantas pessoas realmente são atingidas ou impactadas pelo coletivo. Mas antes da pandemia, a gente tinha os nossos encontros também, rodas de discussão. Eu acho que isso é extremamente importante, porque um dos princípios africanos que eu acho importante relembrar é essa ideia da circularidade. As coisas devem circular entre todos. Não existe essa coisa de só para o pai, só para a mãe, você fechar em ambientes estanques. Eu acho que os valores, os princípios, as trocas, elas devem ser compartilhadas, porque eu sou porque nós somos, né? Isso é muito verdade. Eu sou através de tudo que é compartilhado no coletivo. E tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso é muito verdade, porque eu nunca saberia a importância de desconstruir esses papéis de gênero se não fossem outros pais falando que desde pequeno eles brincam com um filho, menino, de trocar a roupinha do boneco, então ele já aprende que ele tem que cuidar do outro, né? Porque o cuidar é muito delegado à mulher. Então é importante que a gente desconstrua essa ideia, né? Tem umas perguntas aqui. Nossa, teve várias perguntas enquanto a gente estava falando. O que você considera o maior desafio de criar um filho negro? O que você mais escuta no coletivo? Bom, o que eu mais escuto é justamente a questão da invisibilidade. Não se enxerga a emoção da pessoa preta, especialmente quando é homem. Tem uma cultura nossa que diz que o homem não sente, o homem não chora, né? Tem até essa frase. Então a gente vive resgatando essa humanidade. Eu acho que esse é o cerne, né, da nossa atuação, é trazer de volta a nossa humanidade que nos é retirada principalmente pela mídia. Novelas, filmes, seriados, né, desenhos que colocam o homem negro sempre como alguém que não sente, né, que tem menos sentimentos ou que está ali puramente para fazer os outros rirem, sempre é um personagem caricato. Então, é essencial que a gente desconstrua essa narrativa para que a gente possa ser protagonista, né, da nossa própria existência, da própria história. Só que para isso, primeiro tem que desmanchar o que já está construído de forma errada. Senão, é igual numa obra, né? Você não pode construir um prédio em cima de uma região pantanosa, de um solo que não é firme. Você primeiro tem que fazer a fundamentação. Então, primeiro a gente desconstrói tudo que foi montado a nosso respeito, para depois trazer o que a gente recebe de ancestralidade africana, de princípios, de valores ancestrais, e aí sim a gente começa a se amar verdadeiramente. Que se enxergando apenas como brasileiro, fica difícil, porque o Brasil vende a ideia de que o negro é malandro, é aquele cara que não trabalha, não estuda, que não quer nada fora do Brasil e só quer saber de samba e futebol. Então a gente não vai muito longe com essa referência. Então, tem algumas perguntas chegando aqui. Eu vou fazer já. Antes, eu queria só pontuar, a gente falou de produtos, né, para meninos e produtos para meninas. Mas direcionada para criança. Então, pode ser um produto infantil ou não, né? Muito que uma criança consuma, na importância da mensagem publicitária.
ser direcionado aos adultos. Do que é ou não bom para ser consumido pelo seu filho, a criança que ele cuida. Então, a gente tem um momento, né, na verdade, de entendimento da lei, que é que a publicidade não deveria ser direcionada diretamente para a criança, ela está justamente interferindo na dinâmica familiar, né, e gerando consequências como as que você mencionou até anteriormente, de endividamento da família, de estresse familiar, e no caso da criança negra, imagino que também relacionada à questão da atividade que a gente já falou aqui também, né? Então, tudo isso são algumas das consequências da publicidade infantil. E aí eu fiquei me perguntando, Humberto, você como pai já falou bastante, mas e você enquanto criança, quando você estava crescendo, assim, quanto que você se viu influenciado pela publicidade? O que você consegue lembrar agora, assim, comentar com a gente, o Humberto criança? Nossa, foi bem difícil, né? Porque a minha mãe era empregada doméstica, então ela não tinha dinheiro para me dar tudo que passava na TV. Então, era uma vida de privação mesmo, né? E dupla privação, porque como ela morava no trabalho e a patroa dela, né, tinha 2 filhos, eu via eles ganhando as coisas, podendo brincar o tempo todo, e eu ficava ali vendo. É claro que tinha momentos em que eles compartilhavam o brinquedo, mas não é a mesma coisa, né? Porque quando é compartilhado, você brinca um pouquinho e tem que devolver. Ou seja, a gente é criado com a privação. Eu fui criado com a privação e essa criação de estar vivendo diariamente com a privação, isso castra a gente em diversas esferas que a gente nem imagina e só vai descobrir lá com 30 anos sentado no divã na terapia, porque a gente acaba se boicotando porque não acredita no nosso potencial. Porque se eu não era capaz de ter nem um bonequinho, como é que eu vou ser capaz de chegar naquela mulher linda que eu achei maravilhosa? Ou como é que eu vou ser capaz de conquistar aquela carreira que eu queria? Como é que eu vou ser capaz de ter um carro, de ter um apartamento? A gente vai se minando a partir de coisas mais banais mesmo. Você, até coisas simples, como pedir um favor. Você acha que não, fulano não vai querer não, acho que não, não, melhor não. Aí você não tenta nada. Você vai tentando cada vez menos quando você convive com a privação. É por isso que eu, mais uma vez, falo da importância dos valores ancestrais africanos, porque essa ideia do consumismo é uma coisa totalmente ocidental, branca, europeia, que é imposta para a gente. Então, a gente começa a valorizar outras coisas, como, por exemplo, confeccionar os próprios brinquedos. A gente tem no nosso coletivo, por exemplo, a Tia Lu, que é uma pessoa que ensina a fazer bonecas, a Bayomi. Já falamos com a Liza Griot, que é uma arte educadora de apenas 10 anos, que também ensina a fazer essas bonecas. Também é contadora de histórias, ou seja, você contando histórias é também uma forma de brincar. Você consegue confeccionar brinquedos até mesmo com coisas descartáveis, que é como a Tia Lu faz, por exemplo. Então, aí você traz um novo significado ao brincar, um novo significado até ao possuir coisas, né? Você passa a ver valor em tudo e não descarta simplesmente aquilo que perde a sua função imediata. Mas você aprende a reciclar, retransformando as coisas. Isso é muito africano. Eu tenho um amigo que ele mora na Índia e ele falou que lá eles usam muito copos, copos e pratos de barro. Você acaba de comer, joga ali no chão, aquilo já virou terra de novo e já voltou para a natureza, né? Quer dizer, nada vira um estorvo para a natureza. E perguntaram o que me ajudou a superar isso. Bom, o que me ajudou, principalmente, é uma coisa que parece positiva, mas que no final das contas não é tanto, foram os estudos, né? Porque disseram, então você vai estudar, que aí você vai se destacar, vai ser o mais inteligente, então tudo bem, eu posso não ter dinheiro, posso não ter o brinquedo mais caro, mas eu sou o cara que está sempre tirando 10 em tudo. E eu fui esse cara, né? Principalmente no que eu gostava mais, que era inglês. Então, eu cedinho, acho que na 5ª série eu já ajudava os colegas com os trabalhos de inglês, já comecei a tirar dúvidas e já vi uma porta para aula particular e já defini que a minha carreira seria essa bem cedo, por ter focado no estudo como forma de escudo mesmo, um escudo, eu diria, social. Porque aí quando uma pessoa viesse para me atacar, você não tem nada, você é filho de empregado, eu diria, mas você é burro, eu tirei 10,
e você tirou 5,5. Sai, sai daqui. E aí não era legal, isso óbvio, mas era a defesa que eu tinha naquela época enquanto criança. E foi onde eu me escondi. Eu me escondi nas notas mesmo, no estudo. Depois eu fui entender que isso também não era legal, porque o valor ainda não estava em mim, mas nas minhas notas. Então eu ainda não me via como uma pessoa valorosa. E aí eu fiz um trabalho interno e hoje eu, claro, sei lidar com isso, mas naquele momento foi muito importante para mim olhar para essa coisa das notas, até porque isso me ajudou muitíssimo na vida, né? Nos concursos que eu fiz, em tudo que eu fiz, foi fundamental. Alguém falou que eu citei a terapia e a importância na minha visão de práticas terapêuticas para os pais. Essas práticas são fundamentais. A gente está conversando com um pai que está lidando com o desafio do alcoolismo e ele coloca para a gente isso, que não é só parar de beber, por exemplo. Você para de beber, mas você tem crise de abstinência. E aí, quando aquela crise vem, você começa a ficar trêmulo, começa a querer fazer alguma coisa, começa a ficar agitado. E como lidar com essa mudança de comportamento? É muito importante uma intervenção profissional nesse caso. Um terapeuta, ele vai te dar dicas de o que fazer nesses momentos em que a abstinência começar a atacar e você ficar frenético sem saber o que fazer. Porque muitas pessoas são muito simplistas, né? Elas dão só a dica óbvia, que é parar de beber, claro, mas e depois? O que você faz com a consequência disso? E isso vale para tudo. Porque, por exemplo, a gente falou sobre masculinidade tóxica. Você tem um padrão tóxico que foi imposto sobre você durante anos. No meu caso, sei lá, 30 anos. Aí, um exemplo, objetificar as mulheres. Aí, de repente, eu digo, tudo bem, não vou mais objetificar. Mas aí o que eu faço com aqueles hábitos que eu fui cultivando anos, de olhar mulher na rua, de achar que todo mundo é para mim, que eu devo flertar com todo mundo? Isso simplesmente some de uma hora para outra? É óbvio que não. Então eu preciso de uma troca com alguém para saber o que eu faço com esses impulsos que continuam em mim. Então eu acho que a terapia, nesse caso, é fundamental para você lidar com um novo você que você está gerindo. Não é só você parir um novo você e aí tudo é lindo agora. Não. Tem também resquícios que estavam ali com você durante toda essa trajetória. E eu acho que a terapia, os amigos, a rede de apoio é fundamental, porque juntos nós somos muito mais fortes. Sozinho, tem desafios que eu acredito que não seja possível superar. Muito bom. Perguntaram aqui se estimular a imaginação é uma estratégia de combate ao consumismo, sem dúvida, né? A criança, ela já nasce, na verdade, estimular a imaginação é deixar a criança livre, ela já vai estar explorando a imaginação dela, ela não precisa nem ser. Muito bom. Isso já é natural. Então, o que acontece é o contrário, né? O estímulo ao consumismo e a publicidade infantil, elas, às vezes, né? Às vezes não, no caso, sempre barra essa capacidade natural da criança, né? O que você pensa disso, Humberto? Já me antecipei aqui porque eu pergunto. É verdade. Eu lembro que eu brincava muito sozinho, assim, era uma coisa que eu fazia muito. A imaginação, ela me dava asas mesmo, eu não tinha limites. E isso me ajudou muito, porque foi uma das coisas que me ajudou a sonhar mais alto, porque eu não tinha meios assim concretos, base para sonhar alto, porque eu era filho de uma empregada doméstica, num quartinho que devia ter o quê? 5 por 5, talvez, uns 20 metros quadrados. O meu mundo era aquele quadrado. Então não dá para sonhar quando você tem uma vida tão limitada. Sonhar com o quê, sabe? Você não tem muito o que vislumbrar. E aí a imaginação, ela começa a te colocar em outro patamar. Então eu me imaginava sempre falando outras línguas, fazendo coisas que não estavam ali no meu redor, né? Então foi muito importante isso, porque foi por causa da imaginação que eu conquistei coisas, assim, que eu olhando para trás, eu vejo, caramba, eu imaginei isso quando eu era pequeno, assim, e hoje hoje aconteceu, né? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Tem gente que acredita nisso, outros não, que é aquele livro O Segredo, né? Que fala de que quando você cultiva muito algo na tua imaginação, que você deseja muito, você acaba realizando aquilo. E eu acho que é por aí mesmo, sabe? Quando você cultiva um sonho, eu sempre sonhei, por exemplo, em ter uma família plena, uma casa tranquila, uma casa com cachorro e tal. E hoje eu vejo que a minha vida é exatamente o que eu projetei na minha infância. Eu acho que a gente deve estimular, sim, esses sonhos, a imaginação, mesmo na vida adulta. A gente não deve colocar limites nos nossos sonhos, porque a gente consegue muita coisa
Porque tudo começa, né, na palavra, e a palavra começa pela palavra mental, você imaginando aquilo, falando para você mesmo, e quando você vê, está ali diante dos olhos, realizado. Isso é muito verdade. Sim. Estão dizendo aqui, né, que muitas vezes a criança acaba brincando mais com a embalagem do que com brinquedos, justamente porque essa da imaginação, né, da criatividade realmente é inata da criança, né? E lembrando de uma outra parte que você tinha falado sobre tradições africanas da troca, né, do reuso dos objetos, a gente tem aqui no Criança Consumo uma iniciativa que é a Feira de Troca de Brinquedos. Tem até um site, vou pedir para o pessoal colocar aqui o site no chat, que explica como que as pessoas podem organizar. Claro que nesse momento de quarentena não é possível, né, fazer esses eventos, ou que ela não esteja brincando, né, e troque com outra criança, porque aquele brinquedo velho de um vai ser um brinquedo novo para outra É criança, né, e verdade. na interação elas aprendem também relações sociais e o valor da troca. Às vezes a criança quer trocar um brinquedinho que é um chaveirinho por um robô que faz coisas, e é interessante observar que para a criança o valor do produto não tem tanta importância, esse encantamento. E também me lembrei agora que nesse momento de quarentena, as crianças estão vivenciando muito tédio, né? E às vezes os pais ficam apavorados. Ah, não pode deixar a criança sem atividade, vamos para o ensino à distância, vamos para o iPad, vamos para o filminho, vamos para inventar uma brincadeira criativa. E nem tanto, né, gente? Dizer aqui que é importante as crianças ter o seu tempo de tédio. O tédio, ele é alimento para a criatividade também. E é importante para o desenvolvimento da criança, né? O nosso tempo está acabando, Humberto. Eu vou te fazer uma última pergunta. Nas suas lives, você sempre pergunta para os convidados o que eles sentiram quando descobriram que ia ser pais, né? Então, eu queria que você já contou um pouco o que você sentiu, né? Que, na verdade, foi o nascimento desse coletivo. E maravilhoso, né? Onde uma insegurança pode levar, né? A pessoa começa com uma insegurança e potencializa tanta gente, né? Empodera tanta gente, cria uma corrente tão bonita. É Eu verdade. queria que você, se quiser comentar um pouco sobre isso, fica à vontade, mas eu queria, para se despedir, deixando uma mensagem para alguém, para um homem de uma criança preta, você tem a dizer para esse homem, e também quero te pedir para dizer alguma coisa para as empresas que ainda idade para criança, como pai de uma criança preta, o que você tem a dizer para um anunciante que vai fazer uma publicidade para uma criança agora, mesmo sabendo que isso é uma coisa tão prejudicial? Nossa, bota prejudicial nisso, especialmente nesse momento de quarentena, né? Isso chega a beirar a crueldade. Eu acho que deve se repensar essa lógica de consumo. Eu acho que deve haver um limite para tudo na vida. E eu coloco isso até mesmo no nosso meio do afroempreendedorismo. A gente viu algumas coisas que saíam um pouco da linha. A gente sempre falou com as pessoas, poxa, de repente esse momento não vai cair bem isso, vê bem e tal. A gente deve sim chamar a atenção das pessoas para que elas sejam éticas, especialmente com o outro. Quando eu soube da paternidade, eu fui inundado de uma alegria tremenda, porque, especialmente quando eu soube que era um menino, porque eu vi que eu ia ter a possibilidade de reviver muitas coisas, né, que eu não vivi da forma como eu gostaria. E aí, quando você tem uma segunda possibilidade de trazer à tona, né, coisas que você vivenciou, coisas que você não achou legal, mas queria que fossem de uma forma mais interessante, mais adequada, é outra coisa. Por exemplo, meu filho já nasceu com o quarto dele, eu não tive o meu quarto. Então, ele já tem o quartinho dele, já tem o espaço dele. Ele tem um casal que se ama na frente dele, ele vê a gente se beijando, a gente diz para ele que ama ele é acariciado, coisa que eu não tive, porque meu pai, ele pertence a essa cultura, né, patriarcal, do pai provedor. O meu pai não me dava, não fazia carinho, não dizia eu te amo, não falava comigo sobre inseguranças que eu tinha. Então, tudo isso o Apolo tem. Ele tem um pai que diz a ele que ama ele, que afaga ele, que dá aquele abraço, acolhe, brinca com ele, dá banho nele. Ele tem um verdadeiro amigo no pai dele. Então, é muito interessante poder fazer quase que um resgate mesmo, eu chamaria, né? Através da vida do nosso filho. E para os pais que estão acompanhando, eu diria que é importantíssimo
que não se isole nas dúvidas, nas angústias, nas incertezas, porque nós viemos a esse mundo para crescer e para crescer coletivamente, né? A gente não vem pronto aqui, não existe um manual para nada. Eu sou professor de inglês, precisei fazer 5 anos de faculdade para me formar. Eu precisei fazer autoescola durante meses para ter minha carteira de motorista. Então, como é que para ser pai eu não espero precisar de nenhuma forma de formação, nenhuma forma de educação? Isso não faz sentido. Então, é importante fazer sim partes de rodas de conversa, partes de coletivos, até mesmo cursos de masculinidade. É importante essa troca. Eu cresço muito através dos outros pais. A gente conversa sobre diversas pautas, por exemplo, banho com os filhos, é legal, não é? Como? Quais são os cuidados? Ou alimentação, como é que faz essa alimentação? Profissão, a gente deve interferir na escolha profissional dos filhos ou eles devem ser livres? E a sexualidade, a gente deve entrar, né, nessa questão ou a criança deve ser totalmente livre para se descobrir, né, em sua sexualidade, em seu gênero? Tudo isso é trocado e a gente cresce muito através dessas trocas. Então, é crucial que a gente se una. E eu já aproveito para transformar isso num convite. A gente tem no nosso perfil um link, cadastre-se. Nesse link, pessoas pretas, pessoas não negras também podem se aproximar para conhecer as nossas pautas, trocar com a gente, fazer parte dos grupos. Temos grupos de discussões abertos à comunidade não negra também. Eu acho importante essa troca, porque como é que eu posso falar em antirracismo se as pessoas mais acometidas do racismo não podem participar? Isso não faria o menor sentido, né? Eu conheço muitos coletivos onde branco não entra e se propõe a ser coletivos antirracistas. Então, não faz muito sentido para mim. É óbvio que a gente tem espaços exclusivos para pessoas pretas, mas temos também espaços de troca, porque eu acredito que é na troca que a gente cresce. Se não fosse a troca, eu não estaria aqui, eu não estaria na edição da Pais e Filhos desse mês, eu não estaria na live de ontem da Loja Reserva. São tantas trocas acontecendo, especialmente com a branquitude, que eu fico assim até emocionada por estar vivenciando isso. Eu falei já com artistas, cantores, pessoas de uma projeção enorme nessa onda de live da pandemia, ou seja, o nosso alcance, ele está indo muito além do que eu poderia sonhar na vida, né? Olha só, conhecer você, Maíra, uma pessoa sensível que está preocupada em educar pais e mães nessa sociedade em que ninguém liga para ninguém. Você está trazendo a importância de se conhecer as leis em torno do consumo, proteger as nossas crianças. Eu acho que o seu trabalho é fundamental e eu acho incrível que ele não seja mais e mais valorizado, porque se fosse eu não estaria conhecendo só agora, já conheceria muito mais tempo. Então, a gente precisa dar voz, viabilizar discursos como esse que empoderem os pais para saberem o que é legal, o que é ilegal, o que estão fazendo com seus filhos. Então, eu aproveito a oportunidade também para te agradecer e te parabenizar por esse trabalho incrível. Eu realmente sou privilegiado por fazer parte de uma troca com você. Obrigado por essa live. Imagina, não, eu que agradeço. Deixo aqui o para todos que tiverem vindo pelo perfil do Pais Pretos para entrar também nos perfis dos programas do Instituto Alana. A gente tem vários, por vários olhares diferentes, com várias bandeiras diferentes. Luxuosa do Apolo, né? Que é uma coisa muito fofa. E hoje ele não estava aqui com a gente, mas ele participa de algumas, ele faz um tempo aqui para a gente discutir essas questões todas. A gente poderia ficar horas e horas conversando, porque realmente é um assunto inesgotável, né? Alguém falou aqui, por fim, que não dizer que talvez tudo bem, né? Ah, agora foi. Legal. Não sei se travou, porque ele vai dizer.
ligar ou se travou porque travou? Vocês estão ouvindo? Alguém está ouvindo? Tomara que consiga salvar a live, né? Estão todas aqui no nosso IGTV depois, a gente posta tudo. Ah, que legal, muito bom. A gente pode compartilhar com as pessoas que seguem a gente no nosso canal do YouTube também? Claro, claro. A gente manda para você. Tá Ah, aqui que no legal, obrigado. Face e a gente compartilha com vocês, com certeza. Perfeito, muito bom, obrigado. Muito obrigada a todos que participaram, que mandaram as perguntas. Foi um prazer conversar com vocês. E mais uma vez, obrigada, Humberto. Parabéns pelo trabalho no Pais Pretos e a gente vai ficar em contato. Conta com a gente também para as ideias que surgirem por lá. Com certeza, te agradeço imensamente pela oportunidade e contem com o nosso coletivo para o que precisarem. Divulgação, quando precisarem compartilhar alguma iniciativa de vocês, nosso canal está aberto. Maravilha. Obrigada. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.